Pessoal, tudo bem? Espero aí que todos estejam bem. Estou enviando essa aula, então, que a gente fez lá pelo Zoom, mas como o áudio estava muito ruim, estou gravando de novo e enviando para vocês, tá? Então, é o capítulo 7, onde a gente vai trabalhar as propriedades periódicas e aperiódicas. Então, sempre lembrando para vocês utilizarem os recursos disponíveis aí, do SAS ao vivo, do SAS TV, o roteiro de estudos, muito importante, e o livro digital aí que vocês têm acesso, ok? Bom, primeira propriedade periódica primeira propriedade periódica que a gente vai trabalhar é o raio atômico. Então, essa parte está lá na página 31 do livro de vocês. Quando a gente fala em propriedade periódica, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente viu no capítulo passado sobre a tabela periódica. E ela foi organizada de um jeito que os elementos ficassem organizados de acordo com as propriedades semelhantes que eles apresentam entre eles. Então, quando a gente fala em propriedade periódica, isso significa que existe uma tendência ao longo dos grupos ou dos períodos de como os elementos, de como os átomos se comportam, tá? De como cada elemento químico se comporta. Então, por isso, é importante a gente sempre chamar atenção, por mais que a gente chame de propriedades periódicas, tá? O correto é a gente pensar em tendência. Por quê? Porque podem existir exceções, tá? Não se preocupe que a gente não vai trabalhar isso nesse momento, mas podem existir algumas exceções. Por isso que a gente não diz que é uma regra, mas é uma tendência deles se comportarem periodicamente, tá? Então, a primeira propriedade é o raio atômico. O que é o raio atômico? É a distância entre os dois núcleos de uma molécula, tá? Então, nesse caso aqui é o raio covalente, distância entre os dois núcleos do átomo do brom, do elemento brom. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente olha para uma família, para um grupo da tabela periódica, a gente sabe que à medida que eu aumento o período, eu estou adicionando uma camada na tabela, certo? Se eu estou aumentando a camada, isso significa que o meu raio vai ser maior. A gente espera que o raio seja maior, tá? Porque eu estou aumentando essa distância aqui, ó. Quanto mais camadas, mais distante está a última camada do núcleo. Então, maior vai ser esse raio. Então, ao longo do grupo, esse raio atômico aumenta. Só que ao longo do período, o que acontece ao longo do período? Eu mantenho a camada e adiciono elétrons nessa camada. Quando eu faço isso, a gente poderia pensar que estaria aumentando também o núcleo, porque estou colocando mais coisa ali. Mas o que acontece é que quando eu coloco os elétrons, os elétrons têm carga negativa e o núcleo carga positiva. Então, quanto mais elétrons eu ponho, existe uma força que atrai esses elétrons para o núcleo, para perto do núcleo. Isso faz com que esse raio diminua, ao invés de aumentar. Então, por isso que aqui, ó, onde a gente tem mais elétrons, família 7A, 6A, que eu tenho 6 elétrons na camada de valência, o que acontece é que eu vou ter um raio menor do que os metais alcalinos, por exemplo, tá? Porque eles são mais atraídos pelo núcleo, fazendo com que o raio fique menor. Então, aqui tem uma tendência periódica, mostrando exatamente isso. Então, tem os dois primeiros elementos aqui, que é o hidrogênio e o hélio. Depois eu vou para o primeiro período lá. Dentro do período, aliás, dentro do período mesmo. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Eu estou diminuindo, tá, o raio. Depois, dentro do grupo, a gente observa aqui. Lítio, depois o sódio está um pouquinho mais alto, depois o potássio está um pouquinho mais alto. Então, dentro do grupo, isso está aumentando, ok? E aí tem também o conceito de raio iônico. Então, o que vai ser um raio iônico? É aquele átomo que perdeu ou ganhou elétrons, porque ele vai formar um íon, tá? E aí o raio vai sofrer uma alteração. O raio do cátion o que é o cátion? Quando o átomo perde elétrons. Então, ele vai se transformar num cátion. Esse número de elétrons, ele passa a ser menor que o número de prótons.
Então, a atração que os elétrons sofrem pelo núcleo vai ser maior e o raio vai diminuir. Então, o raio de um cátion é sempre menor do que o raio do átomo que deu origem para ele. E o raio do ânion é o contrário, porque ele ganha elétron, transformando em um ânion. Então, o número de elétrons é maior que o de prótons, então aumenta a repulsão entre os elétrons internos. Então, o raio também vai aumentar, tá? Então, enquanto o raio de um cátion é sempre menor que o do átomo de origem, o do ânion é o contrário. Ele vai ser sempre maior do que o átomo de origem, tá? Quando a gente fala em íons isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons, o mesmo número de camadas, quanto maior o número atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons, que diminui também o raio atômico, o raio iônico, tá? Então, quanto menor o número atômico, maior o raio do íon. Em relação à energia de ionização, o que é essa energia? É a energia mínima necessária para retirar o elétron mais externo de um átomo ou íons isolados na fase gasosa. Então, para a gente pensar em retirar elétron, eu preciso saber quem tem maior tendência de perder elétrons, que são os metais. Família 1A, família 2A, como eles têm 1, 2, a outra aqui tem 3 elétrons na camada de valência, é mais fácil para eles perder esses elétrons do que ganhar 7, 6 ou 5 elétrons. Enquanto os ametais, família 7A, família 6A, 5A, na verdade a gente tem uma tendência de ganhar elétrons e não de retirar. Por quê? Porque a camada deles de valência já tem 6, 7 elétrons. Então, é mais fácil eu ganhar para completar o octeto do que perder. Então, a energia para tirar um elétron de um ametal é muito maior do que tirar elétron de um metal, tá? Porque o metal ele já tem tendência de perder elétrons. Então, por isso que ao longo do período, em cada linha, em cada camada aqui da tabela, a energia de ionização ela vai aumentar da esquerda para a direita, tá? Em relação ao grupo, a família da tabela, quanto menor o átomo, mais o elétron está pertinho, mais ele está atraído. Então, quanto maior o raio, ou seja, o raio ele aumenta de cima para baixo. Quanto maior o raio, mais fácil é eu tirar um elétron dele, porque ele está mais distante do núcleo, ele está menos atraído. Então, por isso que é o contrário. Então, enquanto o raio aumenta no grupo, a energia de ionização diminui no grupo, tá? Então, para os elementos aqui do início da família, eu vou ter uma energia de ionização maior do que os elementos ao longo do grupo. E aí, quando eu pego um elemento, tá, um átomo, e quero tirar vários elétrons deles. Vamos supor que eu tenho um átomo que tem 3 elétrons na camada de valência. Eu vou tirar o primeiro elétron, através da primeira energia de ionização, que é baixinha, 0,8. Quando eu vou tirar o segundo elétron, a energia é um pouquinho mais alta, mas ainda é baixa, consigo tirar fácil. Quando eu vou tirar o terceiro, a energia também sobe um pouquinho, mas ainda é baixa, eu também consigo tirar os 3 elétrons da camada de valência. Quando acabou os elétrons da camada de valência, e eu tento retirar um quarto elétron de uma camada mais interna, a energia vai lá para cima. Então, é quase 8 vezes maior do que a terceira energia de ionização. Então, já fica praticamente impossível retirar elétrons dessas camadas mais internas. Tá? Então, é isso que está mostrando a energia, essas múltiplas energias de ionização. Isso aqui é quando eu estou falando de um elemento só. Tá? Não estou comparando entre vários. Mas entre um só, eu ir tirando vários hidrogênios, vários elétrons dele. A afinidade eletrônica, ela é a variação de energia devido à captação de elétron de átomo ou íon isolado na fase gasosa. Então, a energia de ionização era facilidade em perder elétrons. Aqui é afinidade por elétrons. Então, capacidade de atrair, né? Afinidade por elétrons. Então, quanto maior a energia de ionização, que a gente acabou de ver, maior é a atração por elétrons. Maior é a captação desses elétrons. Por isso que a energia de ionização é maior. Porque como a atração é maior, é mais difícil de eu tirar.
Então, essas duas propriedades, elas seguem a mesma tendência, tá? Justamente por isso, porque quanto maior a afinidade do átomo por um elétron, mais difícil é eu tirar o elétron dele. Então, por isso que elas seguem a mesma tendência. Eletronegatividade também está relacionada com isso, capacidade de atrair para si o par de elétrons compartilhado e uma ligação covalente. Então, também vai seguir a mesma tendência, tanto da eletronegatividade, tanto da afinidade eletrônica, quanto da energia de ionização, tá? Então, quanto mais eletronegativo for um átomo, mais ele vai ter afinidade por elétrons e maior vai ser a energia para eu tirar elétron dele. Então, essa é a correlação das três propriedades. A eletropositividade, consequentemente, é o contrário. Então, é a tendência que um átomo tem de perder elétrons. Então, quanto menos elétrons ele tem aqui no núcleo, ele tem mais afinidade por prótons, na verdade, é o que a gente se diz. Então, quanto menos elétrons tem, mais fácil é ele perder, tá? Que é o caso. Por isso que ele aumenta da direita para a esquerda. E dentro do grupo, como esses elétrons, quanto maior a camada, maior o raio, vai ser maior também a distância do núcleo, então eles estão menos atraídos. Então eles têm tendência de perder elétrons, tá? Principalmente os metais têm muito essa característica, essa tendência de perder elétrons. O volume atômico é uma outra propriedade periódica, que é o volume ocupado por um mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de um elemento químico na fase sólida. Então, no geral, esse volume aumenta dentro dos grupos. Por quê? Eu estou aumentando o número de camada e etc. Por todos os motivos que a gente já viu anteriormente, tá? Então, quanto mais camadas, maior o raio, consequentemente, maior o volume desse átomo. Só que dentro do período, isso vai variar um pouco, tá? Então, no centro da tabela, esses volumes são bem grandes, porque a gente tem aqui os elementos representativos que têm camadas, subníveis, mais subníveis de energia. E isso vai diminuindo quando eu vou para os metais e para os ametais, tá? Então, ele tem essa tendência aí que se divide na tabela periódica. Consequentemente, a densidade é proporcional à massa, inversamente proporcional ao volume. Então, dentro do grupo, como o volume aumenta, a massa também aumenta, a densidade também aumenta tudo. Mas dentro do grupo, como a massa é parecida e o volume ele está aumentando do centro para as bordas, então, na verdade, está diminuindo. Está aumentando do centro para as bordas. Então, a densidade vai diminuir, é inversamente proporcional ao volume, tá? Então, se o volume aumenta, eu estou dividindo por um valor maior, então a densidade diminui no sentido contrário. Aumenta, na verdade, no sentido contrário, tá? Ponto de fusão e de ebulição tem que ter cuidado, porque não depende só de tabela periódica. A gente tem que analisar, porque o ponto de fusão e de ebulição depende de massa, depende da interação entre as partículas e das disposições dessas partículas no espaço. Então, no geral, se a gente generalizar, na tabela periódica, o que vai acontecer? O ponto de fusão e de ebulição vai crescer nos períodos das extremidades para o centro. Certo? É o que está mostrando aqui. Das extremidades para o centro. Nos grupos, de cima para baixo. Exceto no grupo 1 e 2. Tá? Então, em todos esses grupos aqui, aumenta de cima para baixo. Mas no grupo 1 e 2, diminui de cima para baixo. Tá? Então, aumenta de baixo para cima. Para dizer assim, para seguir a imagem. Tá? Então, o grupo 1 e 2 é um pouquinho diferente aí do resto dos outros grupos. Tá? Mas cuidado com esse ponto de fusão de ebulição, porque essa generalização ela é complicada. Tem outros aspectos que a gente tem que analisar.
Então, aqui eu trouxe um resumo de todas as propriedades periódicas que a gente acabou de ver, e eu agrupei aquelas que seguem a mesma tendência, tá? Então, como eu tinha falado, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica apresentam a mesma tendência. O raio atômico e a eletropositividade apresentam a mesma tendência. Ponto de fusão e ebulição também. E a densidade se comporta um pouquinho diferente das outras. E agora, em relação às propriedades aperiódicas. São aquelas que elas vão seguir, à medida que a gente aumenta a massa, por exemplo, à medida que a gente aumenta o número atômico na tabela, a massa vai aumentar, mas ela não aumenta periodicamente, tá? Então, por isso que ela é chamada de aperiódica. Então, aqui, simplesmente, a massa atômica, ela aumenta linearmente, tá vendo? Ao longo dos grupos, dos períodos, de tudo. Na sequência de número atômico, se você começar lá na primeira linha da tabela, número atômico 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, a massa atômica vai aumentar nesse sentido, mas não é uma tendência periódica. E o calor específico também não é. O que é o calor específico? A quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, por exemplo, para levar em 1 grau a massa de 1 grama de água, eu preciso fornecer para essa substância 1 caloria. Então, é por isso que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, alguns dados experimentais confirmam que à medida que o número atômico cresce, o calor específico dos elementos químicos tende a decrescer. Então, por isso que ela é uma propriedade aperiódica. Ok? Então, em resumo, as propriedades periódicas são aquelas propriedades físicas ou químicas que, à medida que o número atômico cresce ao longo da tabela, elas sofrem mudanças uniformes em determinadas direções. Já as propriedades aperiódicas, elas são aquelas que, à medida que o número atômico cresce, elas tendem a crescer, decrescer ou podem permanecer constantes, mas elas não seguem uma tendência uniforme, tá? Em alguma direção. Então, por isso que elas são chamadas de aperiódicas. Pessoal, então, em relação a esse capítulo, vocês têm as atividades lá para a sala, página 40 e 41, e propostas 41 a 43, tá? Para vocês realizarem. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá no SAS Conecta, no canal de atendimento, que a gente tira essa dúvida, tá certo? Tarefa de casa online também desse capítulo, fiquem atentos aos prazos aí que a coordenação está mandando. E na semana que vem a gente continua então as nossas aulas, tá? Na verdade, amanhã tem. Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula.